Tendo com muita honra e muito prazer, doutora Aline Vieira. Bom dia, doutora! Bom dia, doutora! Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ione. Bom dia a todos os ouvintes do Portal da Conversa. É um prazer estar aqui hoje falando sobre um assunto muito importante que é a Lei Maria da Penha. Isso aí, prazer é nosso, doutora. Vamos aprender sobre a Lei Maria da Penha. Ô, doutora, é verdade que tem uma campanha anual no mês de agosto voltada para essa lei? Isso mesmo. A Lei Maria da Penha, para quem não conhece, a Maria da Penha é uma mulher real que foi violentada por seu ex-companheiro, passou, por assim dizer, poucas e boas, como aquele ditado, né? Mas na verdade ela passou muitas e péssimas nas mãos de um homem. Precisou lutar por mais de 20 anos para que este cidadão fosse devidamente punido, porque à época não existiam leis no Brasil que fosse capaz de puni-lo. Antes da Lei Maria da Penha, situações de violência contra mulheres eram encaradas como situações simples. Os agressores eram punidos com penas muito baixas, nem sequer ficavam presos, né? Quando muito, pagavam uma cesta básica na justiça, né? E por isso os números sempre cresciam. A Maria da Penha precisou acionar mecanismos internacionais para fazer com que o Brasil fosse punido e assim criasse uma lei com o nome dela, né? A lei teve o nome dela justamente em razão do esforço que ela teve em fazer com que todo esse movimento fosse alcançado para o Brasil criar essa lei para atingir todas as mulheres e criar esse marco de proteção. Por uma livre e espontânea pressão. Por uma livre e espontânea pressão após uma condenação internacional, uma mancha na história do país, devidamente, né, merecida, criou-se a Lei Maria da Penha, que completou 18 anos na última semana. Ô, doutora, para quem está ouvindo a gente e nunca ouviu falar Lei Maria da Penha, essa lei é exatamente o que para os nossos ouvintes que nunca ouviram falar dessa lei? A Lei Maria da Penha é uma lei que traz mecanismos de proteção à mulher que estão em situação de violência. Não é toda violência, claro, que configura a aplicação da Lei Maria da Penha. Sim. É uma violência que ocorre em situação doméstica, né, e íntima de afeto, no seio familiar, ou seja, em via de regra, ela é aplicada dentro de um relacionamento, né, doméstico, no seio da família. Nós temos aí como um exemplo primordial um relacionamento do homem e da mulher. Pode ser aplicado também em relacionamentos homoafetivos, né? Mas o sujeito ativo, via de regra, pode ser o homem ou uma mulher, mas a vítima é sempre uma mulher, sempre que é uma lei que protege mulheres. E como durante todos estes anos nós tivemos avanços, mas ainda assim os índices de violência são altos, tanto é que nós ligamos a TV e todos os dias nós encontramos notícias de violência contra mulheres a todo momento, né? Qualquer pessoa pode ligar a TV hoje que vai encontrar uma informação dessa natureza, infelizmente. Né, então, os avanços são nítidos, mas ainda existe uma dura realidade. E é justamente por isso que o governo federal criou uma campanha de conscientização no mês de agosto, conhecido como Agosto Lilás. Então, além do aniversário da Lei Maria da Penha, o mês de agosto também é dedicado a essa conscientização para fortalecer a Lei Maria da Penha. Neste mês de agosto, além das campanhas de conscientização, é importante reforçar, né, os tipos de violência para que as mulheres estejam cientes de quando ocorre a violência, quando não ocorre, se elas estão sendo vítimas ou se não estão. São vários os tipos de violência, muitas das mulheres sequer entendem, né? Então vamos ajudá-las, doutora. Que tipo de violência caracteriza a aplicação da Lei Maria da Penha? Olha só, a Lei Maria da Penha traz 5 tipos de violência. Isso tudo, doutora? As mulheres pensam que somente quando há um tapa, uma agressão física que estão sendo violentadas. Por mas isso que eu falei isso bem tudo. assim. Exatamente. A Lei Maria da Penha prevê a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. São 5 tipos de violência muito sutis, que antes de chegar na física, elas acontecem.
Então, para chegar na violência física, pode ter certeza que todas as outras provavelmente aconteceram antes. Então, uma dúvida, doutora. Para acionar a justiça, o apoio, uma punição do agressor, em qualquer dessas 5 formas, ela pode procurar ajuda? Porque a maioria de nós pensávamos que era só a física, por exemplo, né? Então, se enquadrar em qualquer uma dessas 5, ela já pode buscar ajuda? Com certeza. Você não precisa esperar uma agressão física para adotar medidas. Pelo contrário, no primeiro sinal de violência, é recomendado que você já busque ajuda. Seja a ajuda psicológica, porque é necessário, e também a ajuda da justiça, para que o agressor seja punido. Né? Essa violência ela começa com a limitação de liberdade, não te deixando sair, ou com ofensas, né? Como, por exemplo, xingar o seu corpo, xingar o que você faz dentro de casa, fala que você não sabe nem cozinhar direito, começa a te humilhar, né? A violência começa num ciclo, ela não começa já com uma agressão física. Um relacionamento não começa, nossa, comecei a namorar aqui hoje e aqui hoje ele já me deu um tapa. Pelo contrário, todo relacionamento é perfeito no início. Sim. E no início você consegue observar pequenos sinais de que aquilo vai avançar. E naqueles sinais iniciais, você já consegue identificar para fazer cessar esse ciclo. Porque a tendência, infelizmente, é que aumente. Vocês, como advogados e o pessoal da justiça, devem ouvir muito, mas ele me ama, ele não vai fazer isso mais. Infelizmente, também é muito comum. Uma dessas violências é justamente a psicológica, em que há uma manipulação e um controle do agressor, que faz com que a vítima fique dependente dele. Então, ela acredita que tudo que ele está fazendo é culpa dela. E isso faz com que ela não tome medidas contra ele. E ela não consegue entender no início que isso ocorre justamente por uma conduta dele mesmo, de manipulação. Acaba impedindo no primeiro momento que as medidas sejam tomadas, mas com o devido auxílio, com o apoio, com o suporte de familiares que também precisam colocar a colher. Nós precisamos derrubar aquela frase de marido e mulher, a gente não pode meter a colher. Pelo contrário, nós precisamos sim intervir, porque é isso que salva vidas. Sim, né? Sim. E com este auxílio, nós vamos fazer com que essa mulher compreenda que ela está no relacionamento inapropriado. E muitas das vezes ali também, né, doutora, além dessa mulher estar sendo vítima, envolve crianças, né, às vezes, né, os filhos, né, então, assim, é uma coisa que pode ser ampla, não apenas de pouco, não. Além da mulher, pode estar atingindo a família, pode estar atingindo filhos, né? Sim, são situações muito complexas, principalmente quando há filhos envolvidos, né? A mulher tem o receio também. Existe uma pressão social de destruição da família, mas nós precisamos compreender que é uma construção criada por nossa cultura, né? Relacionamentos não são eternos, eles podem sim terminar para que as pessoas consigam seguir suas vidas e serem felizes de outra forma, né? Nós não precisamos estar em condições degradantes, que não estamos sendo felizes, nem a vítima e nem o próprio indivíduo que está causando todo esse transtorno. Até porque para ele ser ressocializado também, né? Exatamente, né? Porque a pessoa que age dessa forma, ela notadamente também tem feridas que precisam ser discutidas e tratadas. Verdade. E tem alguma forma que a mulher, a vítima aí, doutora, ela pode buscar uma ajuda inicialmente sem ela se expor? Sim. Existem muitos mecanismos hoje de proteção à vítima. Os atendimentos, eles são sigilosos, né? São realizados por equipes especializadas. Ela pode procurar, por exemplo, a Polícia Militar. Polícia Militar de Homolevade tem uma equipe especializada. Pode procurar a Polícia Civil. Homolevade também tem uma delegacia da mulher especializada. Eu também costumo dizer que é uma possibilidade procurar o Ministério Público, que o Ministério Público é um órgão, né, protetor dos direitos individuais indisponíveis da sociedade, né, do Estado Democrático de Direito. Então, eles atendem
todos aqueles que vão lá, né, requerer direitos, e tudo isso ocorre de forma sigilosa, né? Então a intimidade da vítima é resguardada, os processos são sigilosos para que não exista uma exposição. Porque de certa forma ela pode se sentir ameaçada. O risco, né? Se eu procurar e ele ficar sabendo, o que pode me acontecer, até que seja tomada alguma ação, né? Sim, sim. E uma vez que ela procura ajuda, como que acontece isso depois? Que tipo de punição que vem, por exemplo, para o agressor? O primeiro passo é fazer a formalização da ocorrência e requerer as medidas protetivas. As medidas protetivas, existem algumas ressalvas delas, porque nem sempre elas podem garantir uma imediata proteção. Né? Porque primeiro, elas são deferidas, o agressor é cientificado, né? Mas existem situações em que a vítima acaba tolerando o contato dele. Então a vítima precisa estar ciente que ela não pode também, numa via de mão dupla, deixar com que ele se aproxime. Ter essa tolerância. Então, se a medida protetiva foi deferida, assim que tiver alguma tentativa de aproximação, ela imediatamente precisa acionar a polícia, seja a polícia militar ou a polícia civil, para que eles façam as diligências e assim conduzam o indivíduo preso, porque o descumprimento de medida protetiva leva à prisão imediata. Ah, é, doutor? Sim, sim. Então, assim, é um mecanismo muito importante. Em muitas cidades, a depender da estrutura, a medida protetiva já é monitorada. O indivíduo já fica sob monitoração. Então, se ele se aproxima, a polícia consegue ter esse acesso. Não são todas ainda, porque nós não temos uma estrutura, um recurso, infelizmente, no nosso país. Mas esperamos que seja uma realidade no futuro, que isso sim vai garantir uma proteção 100% eficiente. Sim, verdade. E a questão da gente abordar a fala sobre a Lei Maria da Penha é importante. Você está ouvindo aí, talvez já fala assim, de novo falar sobre Maria da Penha, porque talvez na sua família, que seja uma família funcional, isso não seja uma realidade, o que é muito positivo, né? Mas, infelizmente, muitas famílias, muitos lares são atingidos por violência. E muitos, se você ampliar a sua visão periférica, e muitos até dentro da família da gente. Então, é importante a gente ter uma escuta ativa, um olhar ativo, para que a gente possa ajudar a vítima, ajudar a família, porque muitos casos envolvem crianças, né, doutora? Sim, sim. E eu fico muito feliz da oportunidade da gente falar novamente, igual eu falei com a doutora, que a gente está falando sobre esse assunto, e ele não se esgota, porque todo dia, todo minuto aparece um agressor. Então, a gente precisa falar sim. E se você é vítima, não tenha vergonha. Tenha ação. Busque principalmente a ajuda de quem você confia, em quem você acredita, para que a sua segurança também seja mantida, né, doutora? Isso mesmo. E busque os recursos, igual a doutora falou. Se a ajuda for realmente necessária, busque. Não tenha medo, mulher, não tenha medo. É importante só mencionar também, Ione, Monlevade possui a AMA, Associação Mulheres em Ação, bem lembrado, que atua nessa seara para prestar auxílio às mulheres. Então, se a mulher, porventura, não possui conhecimento de como agir, né, qual o procedimento que ela deve fazer, procure a AMA, que a AMA vai direcionar. Te dar um suporte de forma gratuita e orientativa. Exatamente. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque o que você está passando não é vergonhoso, você está sendo vítima. Então, lembre-se que tem pessoas que te amam, tem pessoas que estão aqui para te ajudar. E uma vida importa, a sua importa, a sua família importa. Doutora, muitíssimo obrigada. Tá? Eu que agradeço. Muito bom, espetacular, doutora. Obrigada, Ione, obrigada, Ricardo. Isso aí, você curtiu, gente não pode ter vergonha, não é? Quem tem que ter vergonha é quem está agredindo, não é quem está sendo agredido. Sim. Então, denuncie mesmo. Hoje tem vários meios, igual a doutora falou, para você pedir socorro. Então não continue vivendo a vida que você vive, não. E aí, você está curtindo? Você está gostando do programa? São apenas 11h15 dessa manhã de sábado. Olha, daqui a pouquinho vai ter o quê? O podcast do caramba com eles. A dupla Fabrício e Elcimar.
É verdade, não é propaganda enganosa. Eles vão estar juntos novamente aqui, pela primeira vez, ao vivo na Rádio Alternativa, voltando, depois de alguns anos, eles estão levando a vida individualmente, a profissão individualmente, eles vão se juntar aqui no programa Portal da Conversa, no podcast do Caramba, para contar algumas histórias para nós e para cantar ao vivo, para relembrar aqueles momentos maravilhosos que eu sei que você viveu. Tchau, YouTube.